Papai! O grito de Lucas Steinberg ecoou pelas montanhas suíças, enquanto a prancha de esqui do pai desaparecia na borda do precipício de 40 metros. O impacto de Eduardo Henrique Steinberg contra as rochas fez todos os turistas do resort exclusivo de St. Moritz congelarem de terror. O corpo do magnata da mineração de 42 anos estava imóvel sobre uma plataforma estreita, cercado por manchas vermelhas que contrastavam com a neve branca. A equipe de resgate oficial levaria no mínimo 2 horas para chegar com equipamento adequado ao local isolado. E Eduardo não tinha 2 horas para sobreviver aos ferimentos internos e à hipotermia mortal. Os milionários ao redor apenas tiravam fotos com celulares caros e gritavam instruções inúteis em inglês e francês. Um empresário alemão berrava ordens contraditórias sobre como posicionar as cordas. Uma socialite francesa chorava dramaticamente enquanto fazia selfies com o precipício ao fundo. O instrutor austríaco, pago uma fortuna para guiar a elite internacional, estava completamente paralisado diante da situação real de emergência. Isabella Steinberg, de 18 anos, abraçava o irmão caçula Lucas, de 6 anos, que chorava desesperado vendo o pai inconsciente lá embaixo. As lágrimas congelavam no rosto das crianças, enquanto outros turistas apenas observavam como se fosse um espetáculo. Foi quando Marina dos Santos, de 28 anos, babá de uniforme simples e origem humilde da periferia paulistana, arrancou o colete de segurança de um instrutor austríaco paralisado. "Alguém tem corda de montanhismo?" Sua voz era firme, mas carregava sotaque brasileiro que denunciava sua classe social. Um silêncio constrangedor tomou conta do grupo. Ninguém respondeu aos gritos. Apenas olhavam com descrença absoluta para aquela moça que deveria estar cuidando de criança rica, não preparando-se para escalar despenhadeiros gelados dos Alpes. "Ela é só a babá, não pode descer aí", murmurou um turista austríaco em inglês, como se Marina não pudesse entender. Outros turistas balançavam a cabeça, convencidos de que uma empregada brasileira não tinha capacidade técnica para aquele tipo de resgate. Marina ouviu cada palavra de desprezo, mas não perdeu tempo respondendo. Marina não esperou permissão da elite internacional. Seus olhos experientes já haviam analisado a situação. A plataforma rochosa onde Eduardo jazia estava a aproximadamente 40 metros de profundidade, mas acessível por uma rota de descida que ela reconheceu imediatamente. Amarrou 3 cordas de sinalização vermelha com nós, que aprendeu anos atrás, no turismo de aventura em Brotas. Testou a resistência com o próprio peso, balançando sobre a borda, e começou a descer determinada rumo ao impossível. Enquanto descia com movimentos precisos e controlados, Marina sentia o peso dos olhares incrédulos lá em cima. Lucas parou de chorar por um momento, fascinado vendo sua tia Marie fazer algo que parecia sobrenatural. Isabella segurava a respiração entre o medo de perder o pai e a admiração crescente por aquela mulher que conhecia há 2 anos, mas que agora revelava habilidades que nem imaginava existir. Mas o que Eduardo pensou quando viu aquela mulher simples descendo em sua direção não foi gratidão. Foi algo que mudaria completamente sua visão de mundo. Esta é uma história que vai te mostrar como competência real supera status social, como amor verdadeiro nasce da admiração genuína e como a justiça finalmente prevalece quando os vilões tentam destruir essa união improvável. Você vai ver o heroísmo técnico de Marina salvando uma vida com habilidades que nenhum milionário daquelas montanhas possuía. Vai acompanhar a transformação profunda de Eduardo, um homem que descobriu o que realmente importa na vida através dos olhos corajosos de uma babá da periferia. Você vai presenciar como uma mulher humilde, com salário de R$3.000 por mês, demonstrou mais coragem e competência do que homens que ganham 3 milhões por mês. Vai ver como Eduardo, acostumado a resolver tudo com dinheiro,
Ficou completamente perdido quando o dinheiro não servia para nada. E como Marina, sem um centavo no bolso, salvou sua vida com as próprias mãos. E mais importante, vai presenciar a vingança satisfatória contra aqueles que tentaram sabotá-los. O vínculo entre Eduardo e Marina já existia há 2 anos, mas este momento de vida ou morte revelou sentimentos muito mais profundos que nem eles mesmos sabiam que existiam. A tentativa de separação pelos vilões da elite não será apenas derrotada, mas resultará na exposição pública de suas verdadeiras faces. Eles vão descobrir que mexer com uma mulher que desce de rapel em precipício de 40 metros para salvar vidas não foi a ideia mais inteligente que já tiveram. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história fascinante. Para entender como chegaram até aquele momento terrível nas montanhas suíças, precisamos voltar 2 anos no tempo, quando Marina dos Santos primeiro pisou na mansão dos Jardins em São Paulo. Era uma manhã chuvosa de março quando ela tocou a campainha da casa imponente, carregando apenas uma mochila simples e um currículo que a diferenciava de todas as outras candidatas. Eduardo Henrique Steinberg acabara de ficar viúvo após perder a primeira esposa, Carolina, em um acidente de carro terrível que abalou toda a família. Sozinho com Lucas, então com 4 anos, e Isabela com 16, ele se via completamente perdido no papel de pai solteiro. O trabalho na mineradora consumia 12 horas por dia. As pressões dos sócios eram constantes e as crianças claramente sofriam com a ausência da mãe. As 5 primeiras babás que Eduardo contratou através das agências de elite duraram menos de 3 meses cada uma. Todas tinham currículos impecáveis, falavam 3 idiomas, vinham das melhores famílias, mas algo sempre dava errado. Lucas rejeitava sistematicamente cada uma delas, fazendo birras constantes e se recusando a obedecer. Isabela, devastada pela perda da mãe, tratava as babás com hostilidade aberta, como se elas fossem invasoras, tentando substituir Carolina. A 6ª candidata foi diferente desde o primeiro momento. Marina chegou molhada da chuva, pediu desculpas pelo atraso causado pelo trânsito e imediatamente se ajoelhou para ficar na altura de Lucas quando ele apareceu escondido atrás da perna do pai. Em vez de forçar contato, ela simplesmente sorriu e comentou sobre o carrinho de bombeiro que ele segurava, perguntando se ela podia ver de perto porque havia trabalhado com bombeiros em Brotas. Lucas, que havia sido hostil com todas as outras candidatas, entregou o brinquedo imediatamente. Marina examinou o carrinho com interesse genuíno, apontou detalhes que só alguém que realmente conhecia equipamentos de emergência saberia notar. E devolveu o brinquedo depois de perguntar se podia brincar junto depois da conversa com o papai. Eduardo ficou impressionado, mas ainda mais impressionado ficou quando Marina apresentou seu currículo. Formação em Educação Física pela Unesp, especialização em Primeiros Socorros pela Cruz Vermelha, 5 anos de experiência como guia de turismo de aventura em Brotas, onde atendia famílias com crianças em atividades como rapel, trilhas, canoagem e escalada. Tinha certificações em resgate aquático, técnicas de montanha e um curso avançado de primeiros socorros para situações extremas. Por que você quer trabalhar como babá tendo essa experiência toda? Eduardo perguntou, intrigado. Marina explicou que havia se mudado para São Paulo em busca de estabilidade financeira. O turismo de aventura era sazonal, os ganhos irregulares, e ela queria construir uma carreira mais sólida. Adorava trabalhar com crianças, e a experiência com famílias em situações de estresse durante as atividades de aventura a havia preparado para lidar com as necessidades emocionais infantis. Nos primeiros dias, Marina provou ser exatamente o que a família precisava, mas de maneiras que Eduardo jamais havia imaginado. Quando Lucas teve uma crise alérgica severa no 3º dia de trabalho dela, Marina manteve a calma absoluta,
aplicou os primeiros socorros corretos, ligou para o médico fornecendo informações precisas sobre os sintomas e tranquilizou a criança durante todo o processo. Eduardo chegou do trabalho para encontrar Lucas brincando normalmente, como se nada tivesse acontecido. A transformação de Lucas foi impressionante. O menino, que havia se tornado introspectivo e triste após a morte da mãe, voltou a sorrir e brincar. Marina tinha um dom natural para criar atividades que estimulavam a imaginação dele sem sobrecarregar. Inventava brincadeiras educativas, usando os conhecimentos de primeiros socorros, ensinando Lucas a ajudar quando alguém se machucava, transformando potenciais traumas em aprendizado. Isabela demorou mais para aceitar Marina, mas a resistência foi diminuindo gradualmente. Marina nunca tentou ser sua mãe, nem competir pela atenção do pai. Apenas estava ali, sólida e confiável, oferecendo apoio quando necessário sem forçar intimidade. Quando Isabela voltou chorando da escola um dia porque havia sido rejeitada pelo garoto que gostava, Marina simplesmente perguntou se ela queria conversar. E quando a resposta foi não, disse que estaria disponível se mudasse de ideia. Uma semana depois, Isabela procurou Marina para desabafar. A conversa durou 3 horas e Eduardo percebeu que sua filha adolescente havia encontrado alguém em quem confiava para compartilhar os problemas que não se sentia confortável dividindo com o pai. Marina ouvia sem julgar. Oferecia conselhos práticos quando solicitada e, principalmente, validava os sentimentos de Isabela sem minimizar suas preocupações. Eduardo começou a notar pequenos detalhes que o impressionavam profundamente. Marina sabia instintivamente quando Lucas estava mentindo sobre ter escovado os dentes, quando Isabela estava preocupada com algo que não queria contar, quando ele próprio estava sobrecarregado com os negócios. Havia uma inteligência emocional nela que ia muito além da competência técnica demonstrada no currículo. Com o tempo, a presença de Marina trouxe uma paz para a casa que Eduardo não sentia desde antes de Carolina morrer. Não era apenas o cuidado profissional com Lucas, mas a maneira como ela conseguia ler as necessidades emocionais de toda a família e responder a elas com naturalidade. A casa voltou a ter risadas, conversas espontâneas durante o jantar e uma sensação de normalidade que Eduardo pensava ter perdido para sempre. Os 2 anos passaram com Marina se tornando uma parte tão integral da família que Eduardo não conseguia mais imaginar a vida sem ela. Dependia dela não apenas para cuidar de Lucas, mas como a pessoa em quem confiava completamente quando se tratava do bem-estar emocional dos filhos. Ela conhecia os gostos, medos, alegrias e necessidades de cada membro da família, melhor do que qualquer psicólogo infantil caro que Eduardo havia consultado antes. A viagem aos Alpes foi ideia de Eduardo para comemorar o 6º aniversário de Lucas. O menino era fascinado por neve desde que assistiu um filme sobre esquimós. Nunca havia visto neve de perto e Eduardo queria criar uma memória especial para o filho que estava crescendo tão rápido. Mas a viagem também representava uma fuga das pressões constantes que vinham se intensificando em São Paulo. Os sócios da mineradora, liderados pelo ganancioso Rodrigo Albuquerque Neto, estavam cada vez mais agressivos, tentando forçar decisões que Eduardo considerava prejudiciais à sustentabilidade da empresa. Sua ex-cunhada Verônica Almeida Steinberg, que nunca aceitou que ele seguisse em frente após a morte da irmã, intensificou suas tentativas de interferir na criação dos filhos, alegando que Eduardo estava destruindo o legado de Carolina, ao não criar as crianças conforme ela julgava apropriado. Marina foi incluída na viagem especificamente para cuidar de Lucas durante as atividades de esqui, mas Eduardo sabia que havia outro motivo mais profundo. Inconscientemente, ele já sentia que a presença dela era fundamental para seu próprio bem-estar emocional. Seus conselhos sobre os filhos eram sempre sensatos. Sua presença trazia uma tranquilidade que ele não conseguia explicar.
e ele começava a perceber que a admiração que sentia por sua competência estava se transformando em algo muito mais profundo e perturbador. Durante o voo para a Suíça, Eduardo se pegou observando como Marina mantinha Lucas entretido e calmo, mesmo durante as turbulências que deixaram outros passageiros primeiro classe visivelmente nervosos. Ela parecia ter uma capacidade sobrenatural de transmitir segurança para as pessoas ao seu redor. Isabela dormiu tranquilamente, encostada no ombro de Marina durante quase todo o voo transatlântico, algo que não fazia há muito tempo com ninguém. No resort exclusivo de St. Moritz, Marina se maravilhou discretamente com a paisagem alpina deslumbrante, mas sem jamais perder o foco em suas responsabilidades profissionais. Certificou-se meticulosamente de que Lucas estivesse sempre com roupas adequadas às temperaturas extremas, aplicou protetor solar com cuidado redobrado devido ao reflexo intenso da neve nas montanhas e manteve-se constantemente alerta para qualquer sinal de desconforto das crianças na altitude elevada. Eduardo decidiu tentar a pista avançada naquela manhã fatal porque se sentia particularmente confiante e queria impressionar os filhos com suas habilidades. Lucas e Isabela ficaram na área segura designada para iniciantes com Marina, observando de longe através dos binóculos fornecidos pelo resort. Foi sua própria arrogância e excesso de confiança que o levou a tentar uma manobra arriscada e desnecessária perto da borda perigosa do precipício rochoso. A última coisa que Eduardo lembrou antes de despencar 40 metros abaixo foi o grito desesperado e aterrorizado de Lucas, ecoando pelas montanhas geladas dos Alpes suíços, um som que ficaria gravado em sua memória para sempre. Agora, 40 metros abaixo da neve, Eduardo estava prestes a descobrir que aquela mulher simples guardava habilidades que nem os melhores médicos dos Alpes possuíam. Marina tocou o solo rochoso da plataforma estreita com a precisão de uma profissional experiente. Seus pés encontraram apoio firme na superfície irregular, enquanto seus olhos treinados imediatamente avaliaram a situação crítica diante dela. Eduardo Henrique Steinberg estava inconsciente, respiração irregular e superficial, com uma hemorragia preocupante na têmpora direita que tingiu a neve ao redor de vermelho escuro. Lá em cima, os turistas ricos continuavam gritando instruções contraditórias e inúteis. "Não mova ele!" berrava o empresário alemão. "Precisa aquecê-lo imediatamente!" gritava a socialite francesa. Marina bloqueou completamente o barulho e ativou automaticamente os protocolos de emergência que havia praticado centenas de vezes em Brotas. Primeiro, verificação de vias aéreas. Marina inclinou delicadamente a cabeça de Eduardo para trás, checou se não havia obstruções na boca ou garganta e confirmou que ele estava respirando, mesmo que com dificuldade. Segundo, controle de hemorragias. Removeu o lenço do próprio pescoço e o pressionou firmemente contra o ferimento na têmpora, aplicando a pressão exata necessária para estancar o sangramento sem comprometer a circulação. Terceiro, verificação de fraturas óbvias. As mãos experientes de Marina percorreram cuidadosamente o corpo de Eduardo, palpando costelas, braços e pernas em busca de deformidades ou instabilidades que indicassem ossos quebrados. Encontrou uma possível fratura no braço esquerdo e imediatamente improvisou matá-la, usando galhos secos que encontrou entre as rochas, fixando-a com tiras rasgadas da própria jaqueta. Quarto, hipotermia. A temperatura corporal de Eduardo estava caindo perigosamente rápido. Marina removeu sua própria jaqueta térmica e a colocou sobre ele. Depois, se deitou ao lado do corpo inconsciente, usando o próprio calor corporal para aquecê-lo enquanto continuava monitorando os sinais vitais. Era uma técnica de sobrevivência que havia aprendido em um curso avançado de resgate em montanha, mas nunca imaginou que precisaria usar para salvar a vida do homem que admirava em segredo.
Como você sabe fazer isso? Eduardo murmurou fracamente quando recuperou a consciência parcial, seus olhos confusos, tentando focar no rosto preocupado de Marina, inclinado sobre ele. A voz dela era firme, mas carregada de alívio ao vê-lo acordar. Trabalhei anos com resgate em montanha, Marina respondeu enquanto continuava checando os sinais vitais dele. Fique quieto, não tente se mover. Você tem uma possível fratura no braço e bateu a cabeça com força. O resgate oficial vem vindo, mas você vai ficar bem. Eu prometo. Eduardo tentou sorrir, mas a dor era intensa. Mesmo assim, algo extraordinário estava acontecendo em sua mente confusa. Ali estava Marina, a babá humilde que ele contratou para cuidar de Lucas, demonstrando competências médicas e técnicas que superavam qualquer coisa que ele havia presenciado. Ela não estava apenas seguindo instruções de primeiros socorros básicos que qualquer um aprenderia em um curso. Estava aplicando conhecimento avançado, técnicas especializadas, procedimentos que exigiam anos de experiência real em situações extremas. Mantenha os olhos abertos, vou tirar você daqui, Marina disse enquanto ajustava a tala improvisada no braço dele. Suas mãos eram firmes e seguras, sem tremor algum, mesmo sabendo que uma vida dependia de cada movimento correto que ela fizesse. Lá em cima, Lucas havia parado de chorar e estava fascinado observando sua tia Marie fazer coisas que pareciam impossíveis. Isabela segurava a respiração, dividida entre o medo de perder o pai e uma admiração crescente por aquela mulher que conhecia há 2 anos, mas que agora revelava habilidades que transformavam completamente sua percepção sobre quem Marina realmente era. O helicóptero de resgate chegou exatamente 1h43 depois do acidente. Mas quando os paramédicos suíços desceram para avaliar Eduardo, ficaram impressionados com a qualidade dos primeiros socorros que encontraram. Quem fez este trabalho? Perguntou o médico-chefe da equipe de emergência, examinando a tala perfeita e os curativos aplicados com precisão profissional. A babá brasileira, respondeu Eduardo fracamente, apontando para Marina que estava encostada na parede rochosa, observando os profissionais trabalharem. O médico suíço olhou para ela com respeito evidente. Você tem formação médica? Marina explicou brevemente sobre sua experiência em resgate de montanha e o médico balançou a cabeça aprovando. Você salvou a vida dele. Mais meia hora com essa hemorragia e hipotermia, e nós teríamos chegado tarde demais. Durante as 3 semanas de recuperação no hospital privado de St. Moritz, algo profundo e irreversível começou a crescer entre Eduardo e Marina. Ele a observava cuidar de Lucas e Isabela com a mesma competência técnica que havia demonstrado salvando sua vida, mas agora via com outros olhos. Não era apenas uma babá eficiente, era uma mulher extraordinária, com habilidades e conhecimentos que a maioria das pessoas não possuía, e principalmente com uma coragem e determinação que ele começava a admirar profundamente. Marina, por sua vez, descobriu sentimentos que não esperava desenvolver. Cuidar de Eduardo durante a recuperação, vê-lo vulnerável e dependente, trouxe à tona uma ternura que ia muito além da responsabilidade profissional. Quando ele acordava de pesadelos sobre o acidente, ela segurava sua mão até ele se acalmar. Quando ele ficava frustrado com as limitações físicas temporárias, ela encontrava palavras de encorajamento que realmente funcionavam. Lucas perguntou inocentemente durante uma das visitas ao hospital: Marina, você vai casar com o papai? Eu queria que você fosse minha mãe de verdade. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado por Isabela, que disse com uma maturidade surpreendente: Lucas, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas a Marina já cuida da gente como uma mãe. Daquele momento de alta carga emocional, deixou claro para Eduardo e Marina que os sentimentos entre eles haviam ultrapassado todas as barreiras sociais e profissionais. Eles se olharam com uma compreensão mútua que dispensava palavras.
Eduardo finalmente verbalizou o que estava sentindo. Marina, você não apenas salvou minha vida lá no precipício, você me mostrou o que realmente importa. Sua coragem, sua competência, sua dedicação à minha família. Eu nunca conheci ninguém como você. Marina ficou emocionada, mas também preocupada. Eduardo, você está confundindo gratidão com outras coisas. Eu sou sua funcionária. Você é meu patrão. Temos mundos completamente diferentes. Mas Eduardo balançou a cabeça determinado. Não, Marina. Não é gratidão. É admiração verdadeira por quem você é. E acho que você sente algo parecido. Qual foi a parte dessa história que mais te emocionou até agora? Deixe um comentário. Sua opinião é importante para nós. Aproveita e já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O retorno a São Paulo 2 semanas depois marcou o início da fase mais turbulenta da vida de Eduardo. A transformação que havia acontecido nele durante a recuperação era evidente para qualquer um que o conhecesse bem. O homem que partiu para os Alpes era focado exclusivamente em negócios, status social e manutenção de aparências. O homem que voltou tinha outros valores, outras prioridades e, principalmente, uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A primeira pessoa a notar a mudança foi Verônica Almeida Steinberg, ex-cunhada de Eduardo e irmã da falecida Carolina. Verônica sempre teve uma obsessão doentia por controlar a vida de Eduardo, usando a memória da irmã como justificativa para interferir constantemente nas decisões dele sobre os filhos. Quando Eduardo chegou de volta ao Brasil, ela imediatamente percebeu que algo havia mudado drasticamente. Eduardo, você está diferente desde que voltou dos Alpes, Verônica disse durante uma visita não anunciada à mansão, 3 dias após o retorno da família. Espero que não tenha feito nenhuma loucura por lá. Lucas e Isabela precisam de estabilidade, não de mais mudanças traumáticas em suas vidas. Eduardo respirou fundo antes de responder. Durante os 2 anos desde a morte de Carolina, ele sempre havia tolerado as interferências de Verônica para manter a paz familiar. Mas agora, após ter visto Marina arriscar a própria vida para salvar a dele, após ter experimentado o que significava admirar alguém por suas qualidades reais em vez de status social, ele não tinha mais paciência para jogos manipulativos. Verônica, eu quase morri naquela montanha. Uma experiência assim muda a perspectiva de qualquer pessoa sobre o que realmente importa. E descobri que o que importa são as pessoas que realmente se preocupam conosco, não as que apenas fingem se preocupar para manter controle. A resposta direta e firme de Eduardo deixou Verônica visivelmente irritada. Ela estava acostumada a manipulá-lo usando chantagem emocional baseada na memória de Carolina. Eduardo, você está sendo influenciado por alguém. Isso não é normal. Carolina não gostaria de ver você assim. Foi nesse momento que Marina entrou na sala, trazendo suco para as crianças que brincavam no jardim. Verônica a olhou com desprezo mal disfarçado. Durante os 2 anos anteriores, ela sempre havia tratado Marina como se fosse invisível, dirigindo-se a ela apenas quando absolutamente necessário e sempre com tom condescendente. Ah, é ela, Verônica disse com desdém evidente. Eduardo, precisamos conversar sobre o comportamento inadequado da sua funcionária durante a viagem. Ouvi dizer que ela se meteu em situações que não eram da responsabilidade dela. Uma babá deve cuidar de crianças, não tentar ser heroína. Eduardo sentiu a raiva subir pelo peito, mas foi Marina quem respondeu com dignidade impressionante. Dona Verônica, eu fiz apenas o que qualquer pessoa com conhecimento técnico faria em uma situação de emergência. O senhor Eduardo poderia ter morrido se alguém não tivesse agido rapidamente. Qualquer pessoa? Verônica riu com sarcasmo. Uma babá da periferia que se acha especialista em resgate? Por favor, Marina, você aproveitou uma situação dramática para se promover e chamar atenção. Isso é manipulação emocional clássica.
Eduardo ficou em pé imediatamente, a voz tremendo de raiva contida. Chega, Verônica. Marina salvou minha vida arriscando a própria vida dela. Ela desceu 40 metros de rapel improvisado para me aplicar primeiros socorros, que evitaram que eu morresse de hemorragia e hipotermia. Os médicos suíços confirmaram que eu teria morrido se ela não tivesse agido. E você tem a audácia de chamar isso de manipulação. Verônica percebeu que havia ido longe demais, mas em vez de recuar, decidiu intensificar o ataque. Eduardo, essa mulher está manipulando você. Ela viu uma oportunidade de se aproveitar de um momento de fragilidade e está usando isso para mudar sua posição na família. Você não percebe? Carolina deve estar se revirando no túmulo vendo você ser enganado assim. Foi a gota d'água. Eduardo se aproximou de Verônica com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Marina me ensinou o que é coragem de verdade, competência real, dedicação genuína. Ela cuidou de mim e dos meus filhos com amor verdadeiro, não com interesse ou manipulação. E se você não consegue reconhecer isso, o problema não é dela, é seu. Marina tentou intervir para acalmar a situação, mas Eduardo estava determinado a estabelecer limites definitivos. Verônica, a partir de hoje, suas visitas precisam ser agendadas com antecedência. E suas opiniões sobre como eu conduzo minha vida não são bem-vindas. Você pode honrar a memória de Carolina respeitando as decisões que eu tomo para cuidar da minha família. Verônica saiu furiosa da casa, mas não antes de lançar um último veneno. Você vai se arrepender disso, Eduardo. E quando você voltar à razão, vai perceber que eu estava apenas tentando proteger você de pessoas interesseiras que querem se aproveitar da sua situação. Após a saída de Verônica, Marina se aproximou de Eduardo com preocupação. Eduardo, você não precisava ter feito isso por minha causa. Eu entendo que ela está preocupada com você e as crianças. Talvez eu devesse procurar outro emprego para evitar mais conflitos. Eduardo segurou as mãos de Marina com firmeza. Marina, depois de tudo que você fez por mim e pelos meus filhos, depois de ter visto quem você realmente é, você acha que eu vou deixar pessoas mesquinhas e manipuladoras te afastarem da nossa família? Jamais. Mas a conversa com Verônica foi apenas o primeiro sinal de que problemas muito maiores estavam se aproximando. No escritório da mineradora, Rodrigo Albuquerque Neto e os outros sócios já haviam percebido as mudanças no comportamento de Eduardo e começavam a planejar como explorar o que eles viam como uma fraqueza emocional que poderia ser usada para tomar controle da empresa. Patrícia Vasconcelos, líder social do Círculo Elite de São Paulo, também havia recebido informações sobre a situação inadequada entre Eduardo e sua babá através de Verônica. As fofocas direcionadas e a pressão social estavam apenas começando. Eduardo e Marina ainda não sabiam, mas uma guerra havia sido declarada contra eles. E essa guerra seria muito mais perigosa do que qualquer precipício nos Alpes suíços. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos e desafiadores da vida de Eduardo Henrique Steinberg. A campanha coordenada de difamação contra Marina e desestabilização de sua liderança na empresa ganhou proporções que ele jamais imaginou possíveis. Verônica Almeida, Steinberg, Rodrigo Albuquerque Neto e Patrícia Vasconcelos haviam formado uma aliança tóxica com um objetivo comum: destruir o que eles viam como a influência perigosa de uma babá da periferia sobre um dos homens mais ricos de São Paulo. As primeiras semanas após o retorno dos Alpes foram relativamente tranquilas, mas Eduardo logo percebeu que algo estava sendo planejado nas sombras. Telefonemas suspeitos que eram desligados quando ele atendia, reuniões dos sócios que eram canceladas misteriosamente quando ele chegava, olhares cúmplices entre Rodrigo e outros executivos durante apresentações corporativas. A atmosfera na empresa havia mudado, carregada de uma tensão que Eduardo não conseguia identificar completamente.
Marina também sentia a mudança, mas de forma ainda mais direta e cruel. Durante as idas ao supermercado com Lucas, ela notou outros pais sussurrando e apontando quando passava. Na escola do menino, algumas mães que antes a cumprimentavam educadamente, agora a ignoravam completamente ou faziam comentários ácidos sobre pessoas que não conhecem seu lugar. A humilhação era sutil, mas constante, como gotas de veneno sendo administradas diariamente. A primeira ofensiva veio através dos negócios. Rodrigo convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Mineradora, alegando preocupações sérias sobre a estabilidade emocional e capacidade de liderança de Eduardo após o acidente nos Alpes. Na sala de reuniões imponente da empresa, rodeado por quadros de todos os presidentes anteriores da companhia, incluindo seu próprio pai e avô, Eduardo enfrentou o ataque mais covarde de sua carreira empresarial. Eduardo, todos nós respeitamos você e sua família. Rodrigo começou com falsa preocupação, suas mãos cuidadosamente entrelaçadas sobre a mesa de mogno. Mas as decisões que você tem tomado desde que voltou da Suíça estão preocupando nossos investidores. Sua instabilidade emocional está afetando os negócios. Relatórios chegaram até nós sobre comportamentos inadequados, prioridades equivocadas, julgamentos comprometidos. Talvez seja a hora de você tirar uma licença médica e deixar pessoas mais equilibradas conduzirem a empresa temporariamente. Os outros sócios, todos homens de meia idade que Eduardo conhecia há mais de uma década e considerava amigos, balançavam a cabeça concordando com expressões fingidamente preocupadas. Eduardo percebeu que aquilo havia sido planejado há semanas, talvez meses. Cada palavra, cada gesto, cada argumento havia sido ensaiado para parecer uma intervenção bem intencionada de pessoas que se importavam com seu bem-estar. Que instabilidade emocional? Eduardo perguntou friamente, sua voz ecoando na sala silenciosa. Nossos resultados do último trimestre foram os melhores em 5 anos. Fechamos 3 contratos internacionais que vocês diziam ser impossíveis. Não houve uma única decisão empresarial questionável desde meu retorno. Os funcionários estão mais motivados, a produtividade aumentou 15% e nossos clientes nunca estiveram mais satisfeitos. Não estamos falando de números, Eduardo, interveio outro sócio com tom paternalista. Estamos falando do seu comportamento pessoal. Essa história com sua babá está causando constrangimento para todos nós. Nossos círculos sociais estão comentando, nossas esposas estão preocupadas, nossos próprios filhos estão ouvindo piadas maldosas na escola. Você está se envolvendo romanticamente com uma funcionária humilde, uma mulher sem educação formal, sem background familiar adequado. E isso é inadequado para alguém na sua posição, para alguém que representa uma empresa centenária. Eduardo sentiu a raiva familiar subindo pelo peito, mas desta vez estava preparado. Os 3 meses de pressão constante o haviam ensinado a manter a calma e pensar estrategicamente em vez de reagir emocionalmente. Ele sabia que qualquer explosão seria usada como evidência de sua suposta instabilidade mental. Minha vida pessoal não interfere nos negócios desta empresa, Eduardo respondeu com uma calma que surpreendeu até ele mesmo. E se vocês estão mais preocupados com fofocas de esposas do que com resultados financeiros, talvez sejam vocês que não têm competência para estar neste conselho. Marina salvou minha vida com conhecimentos técnicos que nenhum de vocês possui. Ela cuidou da minha família com dedicação que nenhuma das suas esposas socialites demonstraria. E ela fez tudo isso sem pedir nada em troca. A discussão se intensificou por 2 horas tensas, com Rodrigo e os aliados apresentando argumentos cada vez mais pessoais e cruéis, todos disfarçados como preocupação empresarial. Eles haviam preparado um ultimato cuidadosamente formulado.
Eduardo deveria voltar à razão e dispensar Marina imediatamente, retomar sua vida social anterior e parar de envergonhar a família empresarial. Ou enfrentaria um processo de destituição baseado em incompetência emocional e decisões prejudiciais à imagem corporativa. Eduardo os encarou um por um, vendo pela primeira vez as verdadeiras faces de homens que ele havia considerado amigos por mais de uma década. Senhores, durante 15 anos eu construí esta empresa colocando os negócios acima de tudo. Perdi tempo precioso com minha família, negligenciei minha própria felicidade e me cercei de pessoas que só se aproximam por interesse financeiro. Marina me mostrou o que significa lealdade verdadeira, coragem real, competência sem interesse pessoal. Se vocês acham que eu vou dispensar a melhor pessoa que já entrou na minha vida para satisfazer a hipocrisia e os preconceitos de vocês, estão muito enganados. Rodrigo sorriu com arrogância que não conseguiu mais disfarçar. Então você escolhe uma empregada doméstica ao invés da empresa que sua família construiu por 3 gerações? Você prefere uma aventura romântica com uma mulher inferior ao legado dos seus antepassados? Eduardo se levantou da cadeira presidencial, posicionou as mãos sobre a mesa de mogno polido e declarou com uma firmeza que ecoou por toda a sala: eu escolho uma vida autêntica com ela, ao invés de uma vida falsa com vocês. Escolho admiração genuína, ao invés de interesse disfarçado. Escolho coragem real, ao invés de covardia social. E se não conseguem aceitar isso, podem procurar outro presidente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada sarcástica e cruel de Rodrigo. Eduardo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Mas não se preocupe, nós vamos cuidar muito bem da empresa enquanto você vive sua fantasia romântica com a babazinha da periferia. Quando ela te trocar por alguém ainda mais rico, estaremos aqui para te acolher de volta. Enquanto os ataques empresariais se intensificavam diariamente, Patrícia Vasconcelos coordenava a ofensiva social com precisão cirúrgica e crueldade refinada. O círculo elite de São Paulo havia se mobilizado completamente para isolar Eduardo e, principalmente, para humilhar Marina publicamente de todas as formas possíveis. A primeira grande oportunidade veio durante um evento de caridade no Clube Hípico Paulistano, onde Eduardo decidiu levar Marina como sua acompanhante oficial, sabendo que seria uma declaração de guerra social. A preparação para o evento foi tensa. Marina tentou convencer Eduardo a ir sozinho, alegando que sua presença só causaria mais problemas. Eduardo, eu não preciso provar nada para essas pessoas. E você não precisa me expor a essa humilhação só para fazer um ponto. Mas Eduardo estava determinado. Marina, se eu não tiver coragem de te apresentar publicamente como a mulher que amo, não mereço seu amor. Essas pessoas precisam aprender que valor humano não se mede por sobrenome ou conta bancária. A entrada de Eduardo com Marina no salão principal do clube causou um silêncio constrangedor, seguido de murmúrios maliciosos que se espalharam como ondas pelo ambiente luxuoso. Casais pararam de dançar. Conversas foram interrompidas e todas as atenções se voltaram para aquela cena inédita. Um dos homens mais ricos de São Paulo, acompanhado por uma mulher visivelmente de classe social diferente. Patrícia se aproximou com um sorriso venenoso, flanqueada por suas aliadas mais fiéis. Eduardo, querido, que surpresa vê-lo aqui com sua funcionária. Espero que ela se sinta confortável entre nós. Deve ser bastante diferente do ambiente que ela está acostumada. Imagino que seja a primeira vez que ela vê tanta elegância reunida em um só lugar. Marina, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Eduardo havia insistido em comprar para ela, respondeu com dignidade impressionante. Dona Patrícia, obrigada pela preocupação. Eu me sinto confortável em qualquer lugar onde as pessoas tratam umas às outras com respeito básico.
E devo dizer que a decoração aqui é muito bonita, embora eu tenha visto elegância verdadeira em lugares muito mais simples. A resposta direta e inteligente de Marina provocou risinhos nervosos entre as socialites presentes. Patrícia não esperava que uma babá da periferia tivesse coragem ou articulação para responder na mesma altura. Que interessante, querida. E me diga, você pretende continuar trabalhando como babá ou tem planos mais ambiciosos? Porque todos nós sabemos que certas pessoas veem oportunidades onde outras veem apenas trabalho. A pergunta era claramente uma armadilha venenosa, insinuando publicamente que Marina estava interessada apenas na fortuna de Eduardo. O silêncio tenso que se seguiu mostrou que toda a elite presente estava esperando para ver como a intrusa reagiria à humilhação pública. Mas antes que Marina pudesse responder, Eduardo se posicionou protetivamente ao lado dela e declarou alto o suficiente para todo o salão ouvir. Marina salvou minha vida, arriscando a própria vida dela quando eu estava morrendo em um precipício nos Alpes suíços. Ela cuidou da minha família com dedicação verdadeira por 2 anos, sem pedir nada em troca. Ela demonstrou coragem e competência que a maioria das pessoas neste salão jamais terá, porque a maioria aqui nunca enfrentou uma situação real de vida ou morte. E eu tenho muito orgulho de estar ao lado de uma mulher que salvou uma vida, em vez de apenas herdar dinheiro. O murmúrio que se seguiu foi audível em todo o evento, com alguns convidados claramente chocados pela defesa tão direta e pública. Patrícia tentou manter a compostura, mas sua raiva e humilhação eram evidentes. Eduardo, você realmente acha apropriado fazer declarações tão dramáticas em público? As pessoas vão pensar que você perdeu o juízo, que está tendo algum tipo de colapso nervoso. Talvez você precise de ajuda profissional. Eduardo sorriu com uma confiança que surpreendeu até Marina. Patrícia, eu quase morri naquelas montanhas suíças. Uma experiência assim ensina você a distinguir entre pessoas autênticas e pessoas falsas. Marina é autêntica. Você e suas amigas são falsas. E se isso incomoda as pessoas deste salão, o problema não é nosso, é de vocês. A humilhação pública de Patrícia diante de todo o círculo social elite foi o estopim para a escalada final da guerra. Verônica, Rodrigo e Patrícia coordenaram o ataque mais cruel e covarde, uma tentativa de usar Lucas contra Eduardo através de um processo de guarda baseado em influência inadequada de Marina sobre a criança. Verônica entrou com uma ação judicial alegando que Eduardo estava colocando os filhos em risco ao permitir que uma funcionária com intenções duvidosas tivesse acesso íntimo à família. O processo incluía depoimentos fabricados de funcionários descontentes da mineradora que haviam sido subornados e especialistas pagos em psicologia infantil que nunca haviam conhecido Marina pessoalmente, mas que atestavam sobre supostos riscos emocionais para as crianças. A estratégia legal de Verônica era sofisticada e cruel. Ela havia contratado um dos escritórios de advocacia mais prestigiosos de São Paulo, especializado em casos de guarda envolvendo famílias ricas. Os advogados construíram um caso baseado em insinuações e preconceitos disfarçados de preocupação científica. Marina era inadequada porque vinha de classe social inferior, porque tinha motivações financeiras óbvias, porque estava alienando as crianças de sua herança cultural e social. A audiência judicial foi marcada para uma terça-feira chuvosa de setembro. Eduardo contratou os melhores advogados de São Paulo, mas sabia que Verônica tinha conexões poderosas no judiciário através de décadas de participação em eventos de caridade e influência social. A estratégia dela era simples, mas eficaz: pintar Marina como uma manipuladora interesseira que havia se aproveitado de um momento de vulnerabilidade para ganhar acesso à fortuna da família. Na sala do tribunal, Verônica apresentou sua versão dos fatos com dramaticidade cuidadosamente ensaiada. Meritíssimo. Minha preocupação não é pessoal.
é com o bem-estar das crianças. Eduardo sofreu um trauma severo nos Alpes e está claramente confundindo gratidão com outros sentimentos. Esta mulher aproveitou um momento de fragilidade para manipular meu cunhado e ganhar acesso a uma família milionária. Lucas precisa ser protegido dessa influência inadequada que pode prejudicar seu desenvolvimento emocional e social. O advogado de Eduardo apresentou a defesa técnica meticulosamente preparada, mas todos sabiam que o caso seria decidido por percepções subjetivas sobre adequação social e moralidade familiar. Foi quando Lucas, que havia sido trazido ao tribunal para depor sobre sua relação com Marina, fez algo que ninguém esperava. Durante o intervalo da audiência, Lucas estava brincando com o tablet que sempre carregava, quando descobriu uma gravação acidental que havia feito na semana anterior. O menino tinha o hábito inocente de gravar vídeos aleatórios da família, tentando imitar os youtubers que assistia. E por pura coincidência, havia capturado uma conversa explosiva entre Verônica, Rodrigo e Patrícia na casa de Eduardo durante uma visita não anunciada. "Papai, olha o que gravei sem querer no tablet", Lucas disse inocentemente, entregando o dispositivo para Eduardo, sem imaginar a bomba que estava prestes a explodir. O que apareceu na tela fez o coração de Eduardo acelerar e suas mãos tremeram, enquanto percebia a magnitude do que tinha em mão. Era uma gravação de 15 minutos, onde os 3 conspiradores admitiam explicitamente suas motivações reais, sem máscaras, sem fingimento, revelando a verdadeira face cruel e gananciosa que escondiam por trás das preocupações fabricadas. Na gravação, Verônica falava claramente: "Precisamos agir rápido antes que Eduardo se case com essa mulher. Se ela se tornar parte oficial da família, perdemos qualquer chance de controlar a herança de Lucas e Isabela. Minha influência sobre as crianças vai desaparecer completamente, e eu não vou deixar que uma babá da periferia destrua o legado que Carolina construiu." Rodrigo complementava com ganância explícita: "E eu perco a oportunidade de assumir controle da empresa. Eduardo está tão cego por essa paixonite ridícula que não percebe que esta é nossa chance dourada de tirá-lo do caminho definitivamente. Com ele fora, eu assumo a presidência e posso fazer os negócios do jeito que realmente dão lucro." Patrícia era ainda mais explícita e cruel. "Aquela babazinha precisa ser humilhada publicamente até entender que não pertence ao nosso mundo. Eduardo vai voltar à razão quando perceber que escolher uma empregada custou sua posição social inteira. Ele vai ter que nos implorar para voltar ao lugar dele." A gravação continuava com detalhes específicos e chocantes sobre como eles haviam coordenado os ataques empresariais, as humilhações sociais calculadas e até mesmo como haviam subornado funcionários para fornecer depoimentos falsos contra Marina. Era a prova definitiva e irrefutável de que toda a campanha havia sido uma conspiração calculada, motivada por ganância pura, preconceito social e sede de poder. Eduardo mostrou imediatamente a gravação para seus advogados, que solicitaram uma sessão extraordinária para apresentar a nova evidência crucial. Quando o áudio foi reproduzido na sala do tribunal, a expressão de Verônica mudou do triunfo arrogante para o pânico absoluto. Rodrigo tentou alegar desesperadamente que a gravação havia sido editada ou manipulada, mas a análise técnica imediata confirmou sua autenticidade completa. O juiz ouviu toda a gravação em silêncio total, fazendo anotações enquanto as vozes dos conspiradores revelavam suas verdadeiras intenções com clareza cristalina. Quando o áudio terminou, ele removeu os óculos e declarou com severidade que ecoou por toda a sala: "Esta é uma das tentativas mais desprezíveis de manipulação judicial que presenciei em 20 anos de carreira. Não apenas nego completamente a solicitação de mudança de guarda, como determino que a requerente pague todas as custas processuais e seja investigada por tentativa de fraude judicial.
Verônica saiu do tribunal em desgraça total e humilhação pública, perdendo definitivamente qualquer direito de visita às crianças e enfrentando processo criminal. Rodrigo foi demitido publicamente da mineradora no dia seguinte, com a notícia estampada nos jornais econômicos, e um processo criminal por tentativa de golpe societário foi aberto contra ele. Patrícia foi isolada completamente por seu próprio círculo social quando a gravação vazou para a imprensa social, revelando como ela havia coordenado uma campanha de humilhação baseada puramente em preconceito de classe. A vitória judicial foi apenas o começo da transformação completa na vida de Eduardo e Marina. Com os antagonistas neutralizados e a verdade estabelecida publicamente, Eduardo finalmente se sentiu livre para viver autenticamente. 3 dias após o julgamento, ele fez a pergunta que Marina esperava e temia ao mesmo tempo. Marina, eu sei que nossa história começou de forma inusitada, com você salvando minha vida literal e figurativamente. Mas quero que você saiba que o que sinto por você vai muito além da gratidão. Você me mostrou o que significa coragem real, dedicação verdadeira, amor sem interesse. Quer se casar comigo? A resposta de Marina veio através de lágrimas de felicidade. Eduardo, quando desci naquele precipício para te salvar, eu não sabia que estava salvando meu próprio futuro também. Sim, eu aceito me casar com você. 6 meses depois, no mesmo resort de St. Moritz, onde tudo começou, Eduardo e Marina se casaram em uma cerimônia íntima com apenas Lucas, Isabela e alguns amigos verdadeiros como testemunhas. Lucas, agora com 7 anos, carregou as alianças com orgulho, feliz por finalmente ter uma mãe de verdade. Isabela, aos 19 anos, foi madrinha de Marina, reconhecendo publicamente como aquela mulher simples havia salvado não apenas a vida do pai, mas toda a família. Durante a cerimônia, Eduardo fez questão de mencionar como o lugar havia mudado de símbolo de quase morte para símbolo de renascimento. Aquele dia nessas montanhas suíças não foi apenas sobre salvar uma vida, foi sobre descobrir o que realmente importa na vida. A vida atual de Eduardo e Marina é completamente diferente da existência superficial que ele levava antes. Eles moram na mesma mansão dos Jardins, mas agora a casa está cheia de risadas verdadeiras, conversas autênticas e amor genuíno. Eduardo aplicou as lições aprendidas na empresa, tratando funcionários com respeito real e tomando decisões baseadas em valores sustentáveis, em vez de apenas lucro máximo. Marina continuou trabalhando, mas agora como coordenadora de um projeto social que Eduardo criou para ensinar técnicas de primeiros socorros e resgate para comunidades carentes. Ela usa sua experiência em turismo de aventura para treinar pessoas que não teriam acesso a esse tipo de conhecimento, salvando vidas em favelas e áreas rurais onde o socorro médico demora para chegar. Lucas chama Marina de mamãe desde o casamento e ela adotou oficialmente o menino. Isabela, agora estudando medicina inspirada pelo exemplo de Marina, sempre diz que quer ser forte e corajosa como sua madrasta. A família ganhou 2 filhos próprios, Carolina Marina, de 2 anos, e Eduardo Lucas, de 6 meses. O círculo social de Eduardo mudou completamente. Em vez de frequentar clubes exclusivos cheios de pessoas falsas, eles preferem churrascos em casa com amigos verdadeiros, viagens em família para lugares que tenham significado emocional e principalmente atividades que permitam que as crianças cresçam com valores autênticos. Verônica Almeida Steinberg nunca conseguiu se recuperar da humilhação pública. Perdeu a maioria dos amigos, foi expulsa de vários clubes sociais e vive isolada em amargura, remoendo a derrota. Rodrigo Albuquerque Neto foi condenado por tentativa de fraude empresarial e perdeu sua licença para atuar no mercado financeiro. Patrícia Vasconcelos se mudou para Miami, onde tenta reconstruir uma reputação social destruída. A mineradora Steinberg prospera sob a liderança renovada de Eduardo,
que implementou políticas de responsabilidade social e ambiental, que se tornaram modelo para outras empresas do setor. Os funcionários respeitam genuinamente seu chefe, sabendo que ele valoriza competência e caráter acima de status social. 3 anos após o acidente nos Alpes, Eduardo recebeu um convite para palestrar em uma conferência empresarial sobre liderança autêntica. Durante sua apresentação, ele mostrou uma foto da família atual e disse: "Aquele dia nas montanhas suíças mudou tudo em minha vida. Descobri que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas na coragem de fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Marina me ensinou que existem tipos diferentes de riqueza, e a mais valiosa é ter pessoas ao seu lado que te amam pelo que você é, não pelo que você possui." A plateia de executivos ficou em silêncio, muitos refletindo sobre suas próprias escolhas de vida. Eduardo concluiu: "Se vocês querem ser líderes autênticos, comecem valorizando pessoas autênticas. E se uma babá da periferia conseguir ensinar humildade a um milionário arrogante, imaginem o que vocês podem aprender se abrirem seus corações para quem realmente importa." Esta história nos ensina que o amor verdadeiro nasce da admiração genuína, não do interesse material, e que a coragem de uma pessoa simples pode ser maior que todo o dinheiro do mundo. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, se inscreva no nosso canal para mais relatos emocionantes que provam que o bem sempre vence o mal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum desses desfechos surpreendentes que mostram como a justiça divina age na vida real. E no próximo vídeo, você vai conhecer a história de uma enfermeira humilde que salvou um empresário bilionário de um ataque cardíaco. O que ele fez por ela depois vai te emocionar profundamente.